Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E o voto de Alexandre de Moraes sobre ataques de 8 de janeiro sinaliza força máxima contra Bolsonaro. Na verdade, a CPMI pode até ter sido ruim para o governo Lula, porque realmente vai atrasar a agenda do arcabouço fiscal, da reforma tributária e tudo que Lula pretende ver instalado no governo dele. Porém, o voto de Moraes sobre ataques de 8/1 sinaliza que os bolsonaristas não vão conseguir utilizar a CPMI da forma que querem. O relator das investigações atrela a invasão aos três poderes a casos das fake news e das milícias digitais. O voto de Alexandre de Moraes para aceitar a denúncia contra os 100 primeiros acusados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro sinaliza como o ministro do STF organiza a investida que fará contra Bolsonaro. O ex-presidente vai ter que prestar depoimento na próxima quarta-feira, dia 26, no inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar as invasões aos prédios dos três poderes, que é o objeto da CPMI, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne senadores e deputados e que vai tratar da invasão dos palácios em 8 de janeiro, uma investigação que os bolsonaristas querem voltar contra o governo. Eles querem dizer que o Lula mandou dar o golpe no próprio Lula, vestiu os petistas de camisa amarela e fez com que eles invadissem os palácios para simular que eram bolsonaristas. É uma tese delirante, é uma tese que não se aguenta em pé 5 minutos, mas os bolsonaristas querem usar as câmeras da CPMI de 8 de janeiro para produzir essas cenas para a internet. Só que eles estão brincando com fogo, porque, por exemplo, a convocação de Bolsonaro é mais do que certeza e eles não vão conseguir impedir que ele seja convocado. Moraes foi o primeiro a votar no dia 18 pela aceitação das denúncias oferecidas pela PGR. O julgamento está com maioria formada por 8-0, ou seja, só aí já dá para ver a disposição do Supremo contra os ataques bolsonaristas e contra essa estratégia criminosa de tentar usar a CPMI para jogar na vítima do golpe a culpa, na vítima da tentativa de golpe, né, porque não deu certo, a culpa por essa tentativa. O Moraes conseguiu o apoio de 80% do STF. Os 2 votos que faltam, porque não podemos nos esquecer que o STF está com 10 ministros, o Lewandowski se aposentou. Então, dos 10 ministros, 8 votaram por acelerar a punição aos golpistas, né? Esses 8 votos também vão colocar como réus os outros 200 bolsonaristas que também já estão em vias de se tornarem réus. Então esses 8 ministros são mais do que suficientes para botar o Bolsonaro na cadeia. No voto, Moraes aponta para a relação entre as provas reunidas sobre os autores intelectuais dos ataques de janeiro com as coletadas nos últimos anos em outras investigações. O Alexandre de Moraes chega a citar que essas investigações já miram parentes de Bolsonaro, como seus filhos Eduardo e Flávio, e aliados como Bia Kicis, Carla Zambelli e Ottoni de Paula.
Ao indicar a relação dos casos, em especial com o inquérito das milícias digitais, o Alexandre de Moraes sinaliza que, para apontar Bolsonaro como um dos autores intelectuais dos ataques do começo do ano, vai se valer de todas as provas colhidas. E aí, a grande burrice que realmente tem acontecido no caso dos bolsonaristas ao propugnarem essa CPMI. A CPI distrital, ela já vai convocar o Bolsonaro, ele deve ser chamado nos próximos dias. Os deputados distritais pró-Lula dizem que precisam acertar na escolha do momento. Sem o foro privilegiado que o protegeu de ser chamado durante a CPI da Covid em 2021, Bolsonaro vai virar alvo da base do governo Lula na CPMI. Também, além desse primeiro depoimento à CPI distrital, ele passou o mandato protegido por ser presidente. Agora ele vai ter que se explicar. E deputados e senadores do PT querem que ele seja ouvido pelo colegiado que vai investigar a intentona antidemocrática. No entanto, alguns alertam para a importância de acertar o momento de chamá-lo. Com certeza o Bolsonaro vai ter que depor na CPMI, afinal é o principal mandante da tentativa de golpe, ou seja, se isso for bem conduzido, o Bolsonaro pode sair algemado dessa CPMI. No caso, o suplício de Anderson Torres é outro fator que vai permitir que o Alexandre de Moraes, à frente de mais um batalhão de ministros do STF, peguem Bolsonaro. O Anderson Torres, ele apavora o Bolsonaro por tudo que ele sabe. E o Anderson Torres está cada dia mais desesperado. E ele vai ser levado para a CPMI bolsonarista, golpista, que tenta jogar no governo Lula a culpa pelos atos bolsonaristas de 8 de janeiro. A decisão do Alexandre de Moraes de manter Torres na prisão não inquietou apenas o próprio Anderson Torres. O despacho deixou alvoroçados também o ex-chefe do preso, o Bolsonaro, e alguns de seus operadores políticos. Em privado, Bolsonaro disse a aliados estar convencido de que Moraes, seu antigo desafeto, prolonga o suplício de Torres para forçar o ex-auxiliar a incriminá-lo. E, com certeza, o Bolsonaro sabe que Anderson Torres tem o que dizer. Formulado pela defesa dele, do Anderson Torres, o pedido de liberdade foi endossado por um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, da mesma Procuradoria-Geral da República que acobertou o Bolsonaro durante 4 anos. Até aí, nenhuma novidade. Em seu despacho divulgado na quinta-feira, Alexandre de Moraes mandou o PGR pastar e justificou o indeferimento com argumentos ácidos. Mencionou, por exemplo, os fortes indícios da ligação de Anderson Torres com a minuta do golpe, documento apreendido pela Polícia Federal no armário da casa do investigado. Moraes citou a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal para tentar bloquear o acesso dos eleitores às urnas. Quer dizer, há muita coisa ali e realmente o Alexandre de Moraes e o STF estão decididos a usar a CPMI para pegar o Bolsonaro. E o Anderson Torres, inclusive, esse é outro fator de muita preocupação para os bolsonaristas, ele recusou um plano das lideranças bolsonaristas para vitimizá-lo. Preso desde janeiro, ele frustrou os planos de políticos bolsonaristas que queriam usá-lo como uma arma no Congresso, na CPMI, fazendo de coitadinho, de vítima, iriam visitá-lo. O objetivo desse grupo era fazer uma agenda frequente de visitas de políticos ao Anderson Torres, trazer ainda mais holofotes para sua prisão e tentar transformá-lo numa espécie de mártir. Ao saber do plano, os advogados de Torres e o próprio ministro rejeitaram a iniciativa. A leitura é que Anderson Torres precisa se afastar
de qualquer politização em sua estratégia de defesa. Veja bem, eles vão lá, os bolsonaristas vão lá à prisão do Anderson Torres, um batalhão da PM, vitimizá-lo e com isso dizer que o STF é o malvado, é o vilão da história. E o Anderson Torres, tudo que ele não quer hoje é afrontar os ministros do Supremo, porque ele sabe que a vida dele está na mão desses ministros. E desde que trocou de advogado no mês passado, Torres e sua nova banca buscam afastar vieses políticos da sua defesa para desespero dos bolsonaristas. E o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo das imagens do Planalto e determinou a entrega dos arquivos, ou seja, o xadrez que está sendo jogado pelo Alexandre de Moraes e pelo STF é um xadrez muito melhor azeitado do que o do governo, né? O governo tem cometido vários erros, teve erros de estratégia nessa CPMI, não é? Deixou que os bolsonaristas pegassem gosto por ela e esses erros de estratégia não são compartilhados, sobretudo pelo Alexandre de Moraes, que tem traçado estratégias impecáveis e que agora, inclusive, vão salvar os governistas desse golpe bolsonarista que está sendo preparado. O Planalto, inclusive, traça estratégias para controlar a CPI e evitar riscos à agenda do governo, que na verdade não é CPI, é CPMI. A cúpula do governo teme que a CPI mista impacte de forma negativa a agenda do governo. Na verdade, os bolsonaristas entenderam errado esse caso da negativa do governo, da resistência do governo em instalar essa CPI. Eles acham que o governo teme a CPI por achar que podem voltar contra o governo as investigações. Mas, na verdade, o que o Lula não queria era paralisar os trabalhos legislativos necessários a ele tirar a economia do marasmo. E arcabouço fiscal e outras medidas que ele precisa fazer passar no Congresso vão ficar congelados por causa da política, da CPMI política. E esse engano dos bolsonaristas vai lhes custar caro. Eles fizeram de tudo para apoiar a CPMI e aí o governo disse, bom, se você quer a CPMI, vocês querem a CPMI, então vamos fazer a CPMI, porque a CPMI não é boa para eles. Eles confundiram com medo que era uma estratégia para não atrapalhar a agenda do governo. E, na verdade, quem quis embolsar as joias milionárias ofertadas a Michele foi o próprio Bolsonaro. Mas acontece que uma secretária, eu vou poupar você da leitura desse material, uma secretária disse que o Bolsonaro tentou destruir um ofício que passava para ele a posse das joias. Eles não conseguiram passar para o Bolsonaro a posse das joias e aí queriam destruir, queimar o ofício. E a secretária revelou tudo isso e já há muitas testemunhas. Há também um ajudante do ajudante de ordens de Bolsonaro que está cantando. Quer dizer, a situação do Bolsonaro vai ficar cada dia mais feia e essa iniciativa dessa CPI irritou muito as autoridades, sobretudo o STF, porque é muito desavergonhada. Eles vão se arrepender do que fizeram. E o Bolsonaro diz que os críticos querem vê-lo esquecido e promete expurgar os adversários. Na verdade, é outra ameaça do Bolsonaro, as ameaças vazias que ele faz há muito tempo, não é? E que muito provavelmente não vai dar em nada. E os alvos de Bolsonaro e Lula na CPMI do 8 de janeiro são, respectivamente, o bolsonarismo focará no Flávio Dino e os pró-Lula, a situação, o governo, vai focar na CPMI em Anderson Torres, que é uma bomba relógio ambulante.
E só um detalhe aqui sobre a CPMI, para que todos saibam, o governo Lula vai ter 21 das 32 cadeiras da CPMI, ou seja, a situação é bem menos confortável para os bolsonaristas do que eles pensam. E por último, um deputado evangélico da bancada da Bíblia que ficou irritado com Ratinho e Datena, que fizeram propaganda dos 100 dias do governo Lula. E na verdade, esses caras, Ratinho, Datena, eles estão sempre no poder. Eles estão sempre ao lado de quem governa, de quem tem a tal caneta BIC de que o Bolsonaro tanto falava. São dois arrivistas. É uma pena que se tenha que usar esse tipo de gente, não é? Porque realmente são figuras execráveis da vida pública nacional. São dois malandros que vivem de se aproveitar da proximidade com o poder, seja quem for que estiver no poder. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.